Seja bem-vindo ao Lex Veritas, onde o direito encontra a inovação. Aqui, usamos inteligência artificial para transformar as leis em conhecimento acessível para todos. Sem juridiquês, sem complicação, só explicações diretas, envolventes e que fazem sentido no dia a dia. Porque entender seus direitos não é um privilégio, é um poder. O Código Penal brasileiro é o conjunto de regras que define o que é crime, como as leis devem ser aplicadas e quais as consequências para quem descumpre essas regras. Mas na prática, o que isso significa? Hoje eu vou te explicar artigo por artigo, trazendo exemplos reais para facilitar o entendimento. Vamos lá! Artigo 1º. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Isso significa que ninguém pode ser punido por algo que não estava previsto como crime na lei no momento em que fez aquilo. Ou seja, uma pessoa só pode ser condenada se existir uma lei anterior que diga claramente que aquela conduta é um crime e qual é a pena para ela. Imagine que um país crie uma nova lei proibindo andar de bicicleta sem capacete. A partir do momento em que a lei entra em vigor, quem andar sem capacete pode ser punido. Mas quem andou de bicicleta sem capacete antes da lei ser criada não pode ser punido, porque na época não era crime. Artigo 2º. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Se uma lei nova for criada e essa lei deixar de considerar crime algo que antes era proibido, quem já foi condenado por isso deve deixar de cumprir a pena e seus antecedentes criminais devem ser apagados. Em 2006, a posse de pequenas quantidades de drogas para consumo próprio ainda podia levar alguém para a cadeia. Mas depois que a lei de drogas foi modificada, essa punição passou a ser apenas advertência ou prestação de serviços. Então, se alguém tivesse sido condenado antes dessa mudança, poderia ter sua pena extinta. Artigo 3º. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Isso significa que mesmo que uma lei tenha validade apenas por um período específico, ela continua valendo para os crimes cometidos enquanto estava em vigor. Imagine que durante uma pandemia, o governo cria uma lei temporária proibindo aglomerações em eventos fechados, sob pena de multa. Depois que a pandemia acaba, essa lei deixa de valer, mas quem desrespeitou a regra enquanto ela estava em vigor ainda pode ser punido, mesmo que a lei já tenha expirado. Artigo 4º. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. O crime é considerado cometido no exato momento em que a ação foi realizada, mesmo que o efeito dessa ação ocorra depois. Se uma pessoa envenena outra em um dia, mas a vítima só morre na semana seguinte, o crime foi cometido no dia do envenenamento, não no dia da morte. Artigo 5º. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Se um crime acontece dentro do território brasileiro, vale a lei brasileira, mesmo que o autor do crime seja estrangeiro. Se um turista estrangeiro cometer um furto em São Paulo, ele será julgado conforme as leis do Brasil, mesmo que sua nacionalidade seja outra. Artigo 6º. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. O crime pode ser julgado tanto no local onde aconteceu a ação criminosa quanto no lugar onde o efeito dessa ação aconteceu. Se um criminoso atira em uma pessoa no Rio de Janeiro, mas a vítima morre em um hospital de São Paulo, o crime pode ser julgado em qualquer uma dessas cidades. Artigo 7º. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro os crimes. Alguns crimes cometidos fora do Brasil ainda podem ser julgados pelas leis brasileiras, dependendo do caso. Se um brasileiro cometer um crime contra a administração pública brasileira, como um desvio de dinheiro de um órgão público, enquanto está morando nos Estados Unidos, ele pode ser julgado no Brasil mesmo assim. Artigo 8º. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada quando idênticas. Se alguém já cumpriu pena por um crime em outro país, essa pena pode ser descontada da pena que ele teria que cumprir no Brasil pelo mesmo crime. Se um brasileiro é condenado a 10 anos na França e cumpre 5 anos lá antes de ser extraditado, ele só precisa cumprir os 5 anos restantes no Brasil. Artigo 9º. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e a outros efeitos civis.
Se uma pessoa for condenada no exterior por um crime e a decisão envolver pagamento de indenização, essa decisão pode valer no Brasil também. Se um brasileiro causa um acidente de carro na Argentina e a justiça de lá o condena a pagar indenização à vítima, essa decisão pode ser reconhecida no Brasil e obrigá-lo a pagar. Artigo 10. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Se uma pena começa a valer em um dia específico, esse dia já conta no prazo da punição. Se uma pessoa recebe uma pena de 30 dias e começa a cumprir no dia 1º, o último dia será o dia 30, e não o dia 31. Artigo 11. Desprezam-se nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direitos as frações de dia, e na pena de multa, as frações de cruzeiro. Isso significa que não existe pena de meio-dia. Se a pena for de 10 dias e 12 horas, o sistema arredonda para 10 dias. Se uma pessoa recebe pena de multa e o valor tem centavos, o cálculo ignora esses centavos. Artigo 12. As regras gerais deste Código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso. Isso quer dizer que, quando existe uma lei específica para um crime, as regras gerais do Código Penal ainda se aplicam a menos que a lei especial diga o contrário. Se uma pessoa for acusada de tráfico de drogas que tem uma lei própria, o Código Penal ainda se aplica para definir princípios como prescrição, dolo e culpa, a menos que a lei de drogas tenha uma regra diferente. O direito faz parte da sua vida, e aprender sobre ele nunca foi tão fácil. Se curtiu essa explicação, fica com a gente e continue explorando esse novo jeito de viver o direito, com clareza, tecnologia e sem enrolação. Agora me conta, esse conteúdo te ajudou a enxergar o direito de um jeito diferente? Comenta aqui e bora conversar!